Agora sim, a gente precisa se cuidar com amor também. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas o que está acontecendo isso comigo? Será que eu comi alguma coisa que me fez isso? O número de casos de pessoas com alergias alimentares está crescendo e se tornando cada vez mais comum. Nos países desenvolvidos, esse tipo de alergia afeta aproximadamente 10% da população. Segundo dados levantados pela Comissão do Codex Alimentários, um órgão da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e da Organização Mundial da Saúde, no nosso país, de acordo com a Alergia Alimentar Brasil, estima-se que 6% das crianças e 3,5% dos adultos brasileiros sofrem com alergias alimentares. Para falar sobre isso, a gente conversa com ela, que é médica alergista e imunologista, doutora Renata Frigi. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde. Tudo bom, Tudo Abi? ótimo, doutora. Tudo bem. Quando a gente fala de alergia, às vezes as pessoas pensam assim, alergia a certo, né, ou a proteína. Mas existe a alergia que a gente muitas vezes desconhece e vai descobrir na hora que a gente está passando por aquele momento. Comendo, né? E que são as alergias alimentares. É comum, doutora? O que é a alergia? Como é que a gente consegue distinguir a alergia? A alergia é uma reação exagerada do nosso sistema imunológico, né? Quando o alimento cai no nosso intestino, o sistema imunológico reconhece aquele alimento como sendo não legal, não pertencente, né? Não sendo legal para a gente, e a gente produz uma reação imunológica. A alergia, ela envolve uma reação imunológica, né, do sistema imune. E pode variar dos mais, assim, sintomas que você possa imaginar, né? Desde sintoma de gastrointestinal até sintoma em pele, cutâneo. Então, tem um mundo de sintomas que pode caracterizar uma alergia alimentar. É possível, por exemplo, essa alergia, a gente falou de crianças. Crianças a partir de que idade, doutora? Desde que nasceu, praticamente, assim, né? Desde que começou a ter contato com o alimento. O leite é o primeiro alimento que a criança começa a ter contato até o final da vida você pode ter uma alergia alimentar, né? Tem gente que às vezes nunca teve alergia, camarão, por exemplo, comeu a vida inteira, em determinado momento deflagrou a crise, né? E a partir daquele momento você passa a ser alérgico. Então não tem dia, não tem hora, não tem idade para a gente desenvolver uma alergia alimentar, né? Pode ser em qualquer momento da vida. Isso acontece por quê, doutora? Por exemplo, nunca tive, sempre comi. E a partir de tal idade, comi uma vez e, nossa, empipocou todo o rosto, inchou. Assim, por que acontece? É hormonal? O que é? Não, eu explico para o paciente para ele entender. Eu falo que a alergia é igual um copinho d'água, só para a gente entender, vou fazer uma analogia, né? Então, assim, a gente tem uma predisposição genética para isso, né? A gente nasce com a predisposição genética a desenvolver uma alergia ao alimento. Então, o paciente, ele vai entrando em contato com aquele alimento e eu falo que a gente vai sensibilizando, vai enchendo o copinho, como se a gente fosse gotejando no copinho d'água. Uma hora aquele copo transborda. A partir do momento que você transbordou, foi sensibilizando, transbordou, você passou a ser alérgico. Aí tem gente que vai depender do tamanho do copo, por exemplo. Tem gente que o copinho é pequenininho, então for 2, 3 vezes que você come, você já transbordou, já apresentou reação alérgica. Tem gente que é no primeiro contato, tem gente que precisa de 5 contatos para deflagrar crise, né? Geralmente camarão é mais tardio, né? Na fase adulta. Então vai da sensibilização de quanto você vai ingerindo, do fator genético, né? Então, assim, é muito individual de cada um. Mas a partir do momento que você deflagrou a crise, aí você passa a ser alérgico. E como que a gente consegue identificar isso, doutora? Qual tipo de exame que tem que ser feito, por exemplo, para de repente descobrir assim, eu acho que se eu comer o camarão, né, aconteceu isso, mas será que se eu comer outros frutos do mar também pode acontecer? Existe isso, doutora? E assim, existem os exames, né, exames de sangue, eles auxiliam no diagnóstico, ele não é um diagnóstico definitivo. Porque existem 2 tipos de alergia alimentar. Existe, a gente fala assim mais leigamente, mas falando só para entender, que existe a alergia alimentar IgE mediada e a não IgE mediada. O que significa isso? A IgE mediada é aquela alergia onde os exames são positivos, é um tipo de reação imunológica, né? Onde você tem anticorpos presente, reação imunológica. A não IgE mediada é quando os exames são negativos, mas nas 2 situações, tanto na IgE mediada quanto na não IgE mediada, o paciente ele é alérgico. Então, assim, quando você tem uma suspeita clínica, se você fala, poxa, sintoma em pele, né? A gente pensa mais em alergia IgE mediada, você pede o exame, vem positivo, fecha o diagnóstico, comi, exame positivo, realmente você é alérgico. Agora, comi, exame negativo, não exclui.
A melhor forma que a gente tem de saber se o paciente é alérgico ou não ao alimento é expondo ao alimento, fazendo desencadeamento. Ou faz dieta também, depois desencadeia. Existem algumas situações em que a gente tem como saber se é alérgico a um alimento ou não. Boa. Né? Já que a gente está falando bastante deles, vamos chegar na nossa bancada? Claro, E vou vamos lá. aproveitar até te perguntar, porque, por exemplo, as mamães ficam receosas. Porque elas falam assim, o leite, amendoim, a farinha, eu já sei que pode causar uma alergia. E às vezes deixa um bebê ou uma criança sem ingerir ou protege desses alimentos. Isso é bom, doutora? Então, antigamente acreditava-se que sim, né? Que você tinha que comer peixe a partir de 1 ano. Antigamente, isso, né? Peixe a partir de 1 ano, tinha que postergar um pouco o consumo de amendoim, de castanhas, de nuts, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, sabe-se que a partir dos 6 meses, a Sociedade Brasileira de Alergia fala é para introduzir e se for apresentar a reação, porque quanto mais você posterga a introdução, mais você posterga a reação. Se for ter, vai dar com 6 meses, com 9 meses, com 1 ano. Não é porque você deixou de dar a partir de 1 ano, né, que você postergou, que vai impedir que a criança tenha reação alérgica. Não, você tem que treinar seu sistema imunológico. Então, é para introduzir tudo a partir dos 6 meses. Se for ter, teve. Boa. Aí, não é com 1 ano, entendeu? É porque você atrasou a introdução que vai evitar que tenha crise. Né? E aqui a gente tem os alimentos que são mais comuns, doutora? Isso, assim. Então, um dos alimentos mais comuns alergênicos que a gente tem, né? Então, eu falo que assim, a gente já sabe até de cor quem é alergista, né? Então, é leite, milho, trigo, soja, ovo, glúten, castanha, amendoim, frutos do mar, né? Peixes, camarão. São os principais alimentos mais alergênicos. E como que funciona, por exemplo, o tratamento? Eu tiro isso da minha vida, mas às vezes até coisas como fruto do mar ou até mesmo leite, às vezes tem produto de beleza, às vezes... E aí, doutora? É assim, ó, aqui só pra gente ver, tem 2 situações. A gente tem os alimentos mais comuns da infância, né? Os mais comuns da infância. Então, leite e ovo são os 2 principais alimentos mais comuns, né? O leite é o primeiro alimento que a criança vai ingerir. São os mais comuns e mais fáceis de resolver, de tratar. Faz dieta, né? Já amendoim, que são as nuts, né? E os frutos do mar, camarão, esse já é uma alergia mais... é pra vida, entendeu? O amendoim tem uma persistência muito grande e os frutos do mar também. Talvez quem é alérgico ao amendoim e frutos do mar não cure. Mas geralmente leite, ovo, milho, o trigo, né, a farinha, esse aqui é soja, o que é esse daqui? É a soja, eles acabam desensibilizando, o que a gente fala. Então, o tratamento é você parar com a ingesta do alimento, para você desensibilizar, fazer com que o seu sistema imunológico perca a capacidade de reagir àquele alimento, chama-se desensibilização, para você atingir a tolerância oral. Como o próprio nome diz, tolerar aquela proteína, porque a reação da alergia alimentar é uma reação à proteína do alimento, né? Outro dia meu filho falou assim para mim, mãe, é possível ser alérgico à água? A criança perguntando, né? Falei, filho, provavelmente não, porque a água não é proteína, né? Quando a gente faz uma reação alimentar, a gente faz reação a uma proteína alimentar. Cada alimento desse tem uma proteína específica que o seu sistema imunológico, que é suscetível, vai apresentar uma reação alérgica. Alguns alimentos a gente cura, como eu te falei, mas outros são mais persistentes. E aí, doutora, por exemplo, quando isso é um risco muito grande, porque a gente fala assim, nossa, fulano comeu, não sabia, eu estava misturado num molho, começou a ficar cheio de alergia, inchar e começou a parar de respirar, por exemplo, que é o que a gente fala que é o maior medo, né? É o maior medo. Esses são os alimentos que estão contaminados, né? Ou o molho, você está fazendo, por exemplo, um macarrão com camarão, né? Não adianta você tirar o camarão e comer o macarrão. Ele está contaminado com aquele alimento. Então, existe um risco. Pacientes que são alérgicos alimentares, mesmo que seja leite, milho, você tem que saber o que você está ingerindo. Se entrou em contato, se contaminou. Porque dependendo do grau da sua alergia, o momento que está a sua alergia, o momento que está seu sistema imunológico, você pode fazer uma reação grave. Você me perguntou do cosmético, que eu não respondi, né? Tem alguns cosméticos que tem leite na formulação. Sabonete tem leite, hidratante tem leite, né? Então, também, dependendo do tipo de paciente, se é aquele paciente mais anafilático, mais grave, aquele que tem geralmente exames positivos, que fazem reação que incha a boca, incha o olho, esse tipo de paciente, ele tem a contaminação do alimento via pele. E aí você vai sensibilizando e dificulta a cura e ele pode até reagir na pele com um hidratante de leite. Aí ele vai ter uma dermatite, entendeu? Ele vai ficar com uma alergia mais persistente porque ele não desensibiliza.
Uau! Então tem que tomar cuidado mesmo com os produtos que contêm os alimentos. Tem que dar uma olhada no rótulo. E se aconteceu? Nunca aconteceu, mas aconteceu e você ficou desesperado, o que fazer, doutora, imediatamente? Imediatamente procurar o pronto atendimento, né? Se é uma criança anafilática, aquela criança que é grave, que incha a boca, que faz anafilaxia, tem que procurar. Eu sempre oriento minhas mães, dos meus pacientes, assim, elas já estão mais acostumadas, né? Dá um corticoide antialérgico, corre para o pronto-socorro, entendeu? No meio do caminho você já vai dando o corticoide antialérgico e corre para o pronto-socorro. Não é só dar o corticoide antialérgico e ficar em casa. Se é uma criança grave, precisa fazer adrenalina. Tem umas crianças que são anafiláticas, que são a família é orientada a aportar aquela caneta de adrenalina, né? Pacientes que têm reação de fechar glote, fazer edema de glote, a gente orienta já no próprio consultório, precisa comprar uma caneta de adrenalina. Teve uma reação grave, faz o uso na coxa, né? A gente ensina como fazer. Então, existem vários tipos de reação, das mais graves às mais leves. Os mais graves são orientados a aportar a caneta de adrenalina. Os mais leves são orientados aos antialérgicos, corticoide, dependendo da reação, procurar o pronto-socorro. E ler todas as informações, né? Todas as informações. Vai comprar algo no mercado, mas aparentemente não tem. Leia tudo, né? Eu digo que mãe de alérgico alimentar tem que ler o rótulo. Ela tem que ler o rótulo tanto de alimento quanto de produto cosmético. Muito bem lembrado, Biane. Produtos cosméticos, porque dependendo do grau, pode fazer muito mal. Eu já peguei criança com dermatite intensa que era hidratante que contém leite. Ai, e judia, porque coça, arde, incha, queima, né? Esquenta. Exatamente. Ai, doutora, volte sempre, por favor. Muito obrigada, é um prazer. Prazer é nosso, seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Eu adoro vir aqui. Ai, a gente também adora que você venha aqui. Você de casa aproveita para fazer pergunta para a doutora e para seguir a doutora na internet, @doutora Renata Garbofrigi, Garbossi-Frigi, tudo junto, tá? Tá aparecendo aí. O telefone é o 12 3913 6154, certo? Isso mesmo. Ótimo final de semana. Obrigada.